Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Se você já conhece o mundo Linux há algum tempo, sabe que existe um nome que está consistentemente no topo das paradas, e por um bom motivo. Estou falando do MX Linux. Hoje estamos nos aprofundando na nova versão MX 25.1, apropriadamente chamada Infinity. Agora você pode estar pensando que é apenas um lançamento pontual. Quão grande pode ser? Bem, no mundo MX, um lançamento pontual costuma ser mais significativo do que uma versão principal para outras distros. Esta versão marca o retorno triunfante de um futuro que definiu o MX Linux durante anos, o Dual Init Setup. Para aqueles que são novos no Linux, não se deixem assustar pelos termos técnicos. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente por que o lançamento do Infinity é uma virada de jogo em termos de estabilidade, porque o desempenho dos jogos teve um grande aumento e porque esta é sem dúvida a melhor versão do MX já lançada. Veremos os novos kernels 6.12 e 6.18, o salto para a base do Debian 13.3 e explicaremos o que são os sistemas init e por que ter dois deles é como ter um step para o seu sistema operacional. Vamos começar com a base. MX 25.1 é construído no Debian 13.3. Para quem não sabe, o Debian é como o avô do Linux. É famoso por ser sólido como uma rocha. MX pega essa estabilidade e adiciona uma camada de facilidade de uso que o torna acessível para todos. Mas estável não significa necessariamente velho. Vejamos o kernel. O kernel é o núcleo do seu sistema operacional, que fala com o seu hardware. A maioria das versões do MX 25.1 agora apresenta o kernel Debian 6.12. Isso é fantástico para laptops modernos, chips Wi-Fi mais recentes e agilidade geral do sistema. No entanto, se você é um jogador ou está executando o hardware mais recente, você realmente quer prestar atenção à edição XFCE AADS. A HS significa suporte avançado de hardware. Nesta ISO específica, MX está enviando o kernel LiquidX 6.18. Agora, por que isso importa? Para meus colegas jogadores aqui, o kernel LiquidX está ajustado para baixa latência e alto desempenho. Ao combinar isso com os novos drivers Mesa 25.3.3 incluídos nesta versão, você verá um grande aumento de desempenho. Esteja você executando uma placa AMD Radeon ou os gráficos Intel Arc mais recentes, esses drivers atualizados significam melhores taxas de quadros, menos travamentos em títulos novos e melhor compatibilidade com Proton. MX Linux está provando que você não precisa de um lançamento de última geração como o Arch para ter uma ótima experiência de jogo. Você pode ter sua estabilidade e seu alto FPS também. Antes de entrarmos no assunto pesado do Dual Init, quero aproveitar um segundo para agradecer a todos pelo incrível apoio no canal ultimamente. Se você está gostando deste mergulho profundo e deseja ver mais tutoriais e análises de distribuições do Linux, inscreva-se no canal. É a melhor forma de ajudar o canal a crescer e garantir que posso continuar fornecendo esse conteúdo para vocês. Além disso, certifique-se de tocar o sino de notificação. O algoritmo do YouTube é um pouco misterioso, mas tocar o sino garante que você seja o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. Isso realmente faz a diferença e eu realmente aprecio cada um de vocês que se junta à comunidade. Ok, vamos falar sobre o recurso principal, a configuração Dual Init. Se você é um iniciante, a palavra init pode soar como um jargão, mas vamos explicar de forma simples. Quando você pressiona o botão liga-desliga do computador, muita coisa acontece antes de você ver a área de trabalho. O sistema init é o primeiro processo que inicia. Sua função é iniciar todo o resto, sua internet, seu som, sua interface gráfica. É o gerenciador do seu computador. Por muito tempo, o mundo Linux usou algo chamado sysvinit. É simples, é rápido e existe desde sempre. No entanto, a maioria das distribuições Linux modernas agora usa systemd. O systemd faz muito mais, mas também é muito mais complexo. No passado, o MX Linux era famoso porque oferecia os dois. Você pode escolher qual gerenciador deseja usar. Mas à medida que o Linux evoluiu, manter duas versões separadas do sistema operacional tornou-se um pesadelo para os desenvolvedores. Eles tiveram que parar de fazer isso para economizar tempo. Mas no MX 25.1 Infinity, a configuração Dual Init está de volta e melhor do que nunca. Em vez de ter que baixar um ISO específico para systemd ou um específico para sysvinit, agora ambos estão no mesmo ISO. Ao inicializar seu USB ativo, você verá um menu que pergunta qual deles você deseja usar para aquela sessão. Isso é bom porque permite testar ambos em seu hardware antes mesmo de instalar. Traz de volta aquela sensação MX, única que muitos usuários de longa data estavam perdendo. É tudo uma questão de escolha. Se você gosta dos recursos modernos do systemd, ele está aí. Se você preferia a sensação tradicional e enxuta do sysvinit, ela também está lá. Agora é aqui que tudo fica realmente inteligente para o usuário. A equipe MX tornou o instalador esperto sobre sua escolha.
Se você inicializar o USB ativo usando o sysv init e clicar em instalar, o instalador configurará automaticamente o sysv init como padrão em seu disco rígido. Mas aqui está o truque. Mesmo se você escolher um como padrão, o outro ainda estará lá. Se você entrar no menu de inicialização do Gruben avançado, encontrará o outro sistema init esperando por você. É como ter um motor reserva para o seu carro. Há também uma grande correção de bug aqui que preciso mencionar. Na versão anterior do MX23, havia um problema estranho ao usar algo chamado systemd-shin. Os usuários saíam e faziam login novamente e de repente não conseguiam fazer nada que exigisse uma senha. Você já tentou abrir uma configuração do sistema e a caixa para digitar senha nunca aparecia? Isso era um problema do dbus. Foi incrivelmente frustrante para novos usuários porque parecia que o sistema operacional estava funcionando. Estava quebrado. Os desenvolvedores confirmaram que com esta nova configuração no 25.1, esse bug parecia ter sido completamente eliminado. A transição entre o logout e o login agora é perfeita e os promptos de privilégios de root realmente aparecem quando deveriam. Isso por si só já faz com que a atualização valha a pena em termos de estabilidade. Uma das melhores coisas sobre o MX Linux é como ele lida com USB ativos. Muitas pessoas usam MX em um pendrive para solucionar problemas de outros computadores ou para navegar na web com privacidade. Isso é chamado de persistência. Ele salva seus arquivos mesmo depois de desconectar o USB. No entanto, como este sistema init duplo é totalmente novo, há um problema conhecido que você precisa estar ciente. Se você usar persistência semiautomática, este é um modo específico onde a raiz do sistema operacional é carregada em sua RAM. Para obter velocidade extra, você pode se deparar com um obstáculo. Neste momento, quando você desligar o computador, o console pode parar de aceitar entradas do teclado. Isso significa que você não pode dizer para salvar sua sessão no último segundo. Se você é um iniciante e isso lhe parece marciano, não se preocupe. Se você estiver instalando o MX Linux no disco rígido do seu laptop como um computador normal, isso não o afetará em nada. Também não afeta USBs de vida padrão ou persistência estática. Afeta apenas aquele modo semiautomático específico. A equipe MX já está procurando uma solução, mas por enquanto o sistema voltará ao salvamento automático. É um pequeno obstáculo em um lançamento muito suave, mas eu queria ter certeza de que você sabia disso para não ficar surpreso. Então a grande questão, você precisa baixar o novo ISO e formatar seu computador. Se você já está executando o MX25 e seu sistema está funcionando perfeitamente, a resposta é não. Se você tem executado atualizações regulares do sistema, já possui o novo kernel 6.12, já possui a base Debian 13.3, já possui os novos patches de segurança. Os ISOs Infinity são principalmente para novas instalações ou para pessoas que desejam especificamente mudar para esse estilo de vida dual init. A equipe MX declarou que não forçará essa configuração init dupla aos usuários existentes por meio de atualizações. Eles querem respeitar sua configuração atual. Se você já é um usuário e realmente deseja essa funcionalidade init dupla, há uma postagem no blog no site oficial do MX que fornece os comandos para fazer a transição do seu sistema. Mas se você estiver satisfeito com o que tem, apenas mantenha sua configuração atual. A versão de inicialização única do MX25 é 100% suportada durante toda a vida útil do ciclo do MX25. Também quero dar um grande agradecimento às pessoas nos bastidores. Todo esse sistema init duplo existe devido ao trabalho incrível da Prowler GR e seu projeto de diversidade init no Antix. É um belo lembrete de como funciona a comunidade Linux. Pequenas equipes colaboram, compartilham códigos e constroem algo que beneficia a todos. Se você é um usuário realmente avançado e deseja ver até onde isso pode chegar, verifique as últimas novidades do Antix. Eles estão experimentando ter 5 ou 6 sistemas init diferentes em um disco. Mas para a maioria de nós, o Infinity é o ponto ideal. É profissional, estável e oferece poder de ajuste suficiente sem parecer opressor. Então, o que você achou? Você vai continuar com systemd ou está animado para experimentar o sysv init para obter a boa e velha velocidade? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Adoro ouvir sua experiência com essas distros e tentarei responder ao máximo de perguntas que puder. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo.